iniciando o programa Check-in de hoje, onde vamos entrevistar um rapaz que já escreveu 20 livros, 2 deles apenas sobre turismo, principalmente sobre bicicleta, como é andar de bicicleta e as dificuldades dessa viagem. Uma das viagens, que está no livro, já fez mais de 1.800 quilômetros. Estamos ao vivo agora para o canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede e no Facebook da TV Univates, assim como também Facebook de Joel Alves. Você pode fazer a sua pergunta, questionamento ou simplesmente dizer que está nos assistindo. O entrevistado de hoje é o porto-alegrense Demétrio de Azeredo Soster. Demétrio de Azeredo Soster. Que já foi professor aqui na instituição. É verdade, 1 ano e meio ou 2, não tenho certeza, mas foi um bom período com certeza. Escritor, jornalista, 4 livros de poesia. Poeta, professor, universitário, hortelão urbano, que é um cara que tem a horta, que tem toda uma concepção de fundo, né? Tem que dividir essas coisas todas. Pai do Pedro, da Verônica, dono do Doni, que é o meu cachorro, enfim. Um boxer. Boxer a gente nunca é dono apenas, sabe? Sempre tem uma relação quase... Boxer é aquele que cava muito, não? Cara, é aquele que faz um parramo. É aquele que não desgruda de ti. O tempo inteiro. É a raça provavelmente mais carente dentre os cães todos que a gente... É o boxer. É o boxer, com certeza. Extremamente amoroso, extremamente... Mas como é que faz? Fala tão bem. Qual é o nome dele ainda? É o Doni. O Doni. Como, nas tuas viagens, que passa tempo andando de bicicleta, como é? E o Doni fica Dá onde? uma saudade do cão, literalmente, com perdão do trocadilho. Mas é que assim não dá pra levar, né? Não dá mesmo? Não dá. Tem gente que leva. É. Tem gente que leva pet quando é pequenininho, essas raças menores, ou mesmo um cusquinho, bota numa cesta e leva. Mas daí é uma responsabilidade muito grande, o bichinho sofre. Teve um rapaz que fez a Cordilheira e a Patagônia de Fusca e levou o cachorro junto. Ah, isso é possível. E aí o rapaz, ele recebeu donativos de tudo que é parte do mundo porque o melhor amigo dele foi junto. Que maravilha. Aí uma sacada, né? Que maravilha, que maravilha. Mas, Demétrio, a gente vai falar sobre várias coisas. Uma das coisas é a respeito deste livro. Esse livro que você escreve, assim como ele também tem outros, né? Foram mais um livro sobre cicloturismo. Isso. E foram 20 no total. Vamos começar, já que mostramos o livro, o que significa este livro aqui, Valparaíso. Operação Valparaíso. Esse livro, Joel, eu sou jornalista, eu sou escritor, então eu trabalho com comunicação, eu trabalho com literatura, enfim, e eu gosto particularmente dessa coisa chamada assim, academicamente, de narrativa de viagem, né? Eu gosto de Jack London, um escritor lá do século XIX, o Krakauer aqui mais recente, enfim. Eu sempre gostei dessa ideia de jornalistas que viajam e escrevem sobre suas viagens. Por quê? Porque eu acho que isso oxigena a profissão, é interessante e tudo mais. E de 4 anos para cá, eu descobri a bicicleta. E dentro da bicicleta eu descobri o cicloturismo, que é uma modalidade específica de ciclismo, assim. Não é competição, não é prova, não é resistência, é viajar de bicicleta, curtir a estrada e tudo mais. E desde que eu decidi fazer a primeira viagem, ou seja, em 2016, quando essa ideia entrou na minha cabeça, quando eu assumi essa concepção de que eu quero fazer esse tipo de ciclismo, imediatamente veio junto essa coisa. Não, mas eu vou fazer, eu quero um livro, eu quero fazer um filme também. Ou seja, a primeira ideia já começou a se formar ali um contexto para que pudesse desenvolver mediatizado, né? Ou seja, o que eu fiz assim? Eu saí com a ideia de escrever um livro, né? Então eu comprei uma GoPro, minha mulher trouxe dos Estados Unidos uma GoPro, uma Hero 4, eu levei celular, enfim, levei um monte de bateria, de tablet, de escambau, acabei usando sabe o que para fazer as anotações? Um bloquinho e uma caneta esferográfica, meu amigo, por um motivo muito simples. No final do dia a gente está tão cansado que tu só marca a distância, os nomes das pessoas. Então eu saí com essa ideia de fazer um livro. E por quê? Porque eu sempre achei que fosse importante, assim. O GoPro, na verdade, é a câmera, né? A câmera. Que é fundamental depois para rever as imagens e por onde você Não, for. e é uma câmera maravilhosa, assim, porque ela é simples, 2 ou 3 comandos dão conta,
pode pegar água, pode mergulhar, pode cair no barro, ela resiste pra caramba, ela faz fotografia e ela faz imagens em movimento com alguma perfeição, sem exagero. Eu fiz desta primeira viagem, então em 2017, para o Uruguai, eu fiz o livro, que se chamou Operação Banda Oriental, e eu fiz um documentário. O Gelson Pereira, um colega nosso de Rio Pardo, editou, ex-aluno lá da Unisc, ele editou o documentário e se chama Operação Banda Oriental, tem 18 minutos e está disponível no YouTube para quem quiser assistir. Que conta, eu costumo dizer assim, Joel, os livros contam os detalhes da viagem, contam as coisas que aconteceram, dá o nome das pessoas e por aí afora. E os documentários trazem a essência. Sim. Por quê? Porque, entre outras, porque eu sou o tipo de homem que chora. Eu choro, cara. Vou confessar, eu também. Tu também chora. É bom chorar. Muito emotivo. É bom chorar, A minha família né? brinca. Assim, É bom chorar. O William Bonner dá boa noite, dependendo de como eu estou, eu choro. Como é que diz o Zé Cabaleiro, né? Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Não é isso? Cara, eu tô pedalando perto de Mendoza, olho para o horizonte e vejo aquela cadeia de montanhas coberta de neve. Eu te contando, eu me arrepio. E no momento eu chorei, cara. Eu chorei. Mas até porque tá sozinho, enfrentou grandes dificuldades, Sim. abriu mão de muita coisa para poder estar naquele sim. momento ali. Não, é um momento de transcendência total, é isso, sabe? Tu tá cansado, é bem isso, tu tá cansado e daqui a pouco tu te dá conta que as coisas são muito maiores, muito mais importantes que as... Sozinho, mas solitário nunca? Nunca é solitário, a gente nunca tá sozinho. O ciclismo, em especial o ciclismo de longa distância, mesmo quando a gente está acompanhado, a gente está sozinho. Mas nunca solitário. Sim, sim. Né? Quer dizer, eu gosto de pensar, Joel, que a bicicleta transforma e geralmente para melhor as pessoas. Então, assim, ninguém, se passar agora aqui pelo estúdio, aqui, até porque ia ser exótico passar por dentro do estúdio de uma bicicleta, mas vamos supor que a gente está ao ar livre e passa alguém de bicicleta e se tiver um alforje ainda por cima, nós vamos olhar. E nós vamos nos perguntar onde é que vai, quem será que é? Porque a bicicleta tem... Abriu mão do quê para fazer isso, né? A bicicleta tem essa capacidade assim, muito forte de mexer com as pessoas e geralmente para melhor. Então, sempre que a gente viaja, eu costumo dizer nessa viagem aqui para o Valparaíso, hoje também me perguntaram numa escola aí que eu fui fazer uma palestra. O que foi mais importante para a tua viagem? Esta viagem, 1.877 quilômetros, 2 semanas, enfim, uma longa estrada, uma cordilheira muito alta, Oceano Pacífico, essas coisas todas. O que foi mais importante? Eu disse, houve 3 grandes importâncias, isso eu digo no livro. A primeira delas, e sem dúvida nenhuma a mais relevante, as pessoas que eu encontrei no caminho. Sabe? Ponto. Não, assim, ó, é difícil. Eu vou falar 2 exemplos, assim, para não me alongar muito. Primeiro deles, nós estamos passando perto de Salce de Luna, eu acho que não me lembro o nome do lugarejo, muito quente. Porque, assim, naquele trecho entre Uruguaiana, que é de onde nós partimos, até Mendoza, é um deserto, é pampa. E estava numa época de seca. Então não tem árvore, não tem nada, é calor e reta. Muito quente. Muito quente. Nós passamos 3 homens dentro de uma Splint branca, numa caminhonete, numa van, né? Nos chamam. E como todo mundo pergunta a mesma coisa, nós respondemos a mesma coisa. Chile, Chile. Aí ele fez não. Ele fez com a mão, não, eu não quero saber onde vocês vão. E disse, venham aqui. Aí eu dei a volta com a bicicleta, sabe o que eles queriam? Eles viram que, Joel, que nós estávamos sofrendo, e tinham um isopor desses grandes, cheio de gelo, e um garrafão de 20 litros d'água, sabe, desse que a gente usa em casa. Eles eram funcionários da estrada, e eles sentiram pena da gente, e nos deram água. Eles poderiam não ter feito isso. Num outro momento, nós estávamos saindo de Santa Fé, que é um gesto pequeno, mas com certeza marca muito, né? Cara, eu acho que sabe, é de uma humanidade esse gesto, assim, porque eles não precisavam ter feito, percebe? De fato, algo simples, né? Sim. Água, gelo, né? Mas, o básico da vida. Eles não precisavam ter feito, sabe? Eles poderiam ter nos deixado passar. Numa outra circunstância, a gente está saindo de Santa Fé, se não me engano, que é uma cidade aí de uns 300 mil habitantes, e a saída de Santa Fé é muito parecida com o Passo da Areia em Porto Alegre, sabe, ali no Olímpico, ali para cá da rodoviária, tem um vilarejo popular, que tem muita gente pobre, e por tabela o Estado não está presente, tem muita situação de assalto, de violência, não por serem pobres, mas é porque
muitas faltas, digamos assim, e isso acaba provocando alguma violência, algum assalto. É ali que a estatística marca. Nós estamos saindo de Santa Fé, encosta um senhor do meu lado com uma Vespa, né, carregado de papel, ele estava sem capacete, sem nada, e começou a conversar. Até aí tudo bem, tranquilo, as pessoas conversam contigo quando tu está... Mas não ficou com medo, com receio? Não fiquei, porque é isso, é normal, as pessoas encostam no teu lado e elas conversam, só que não acabava a conversa. E começou a encher o saco, sabe? Não tinha mais o que falar. Aí eu disse, olha, então tá, foi um prazer, valeu, vou seguir meu caminho, o senhor segue o seu. Aí ele disse, não, tu não entendeu. Eu não estou só conversando contigo. Eu estou te acompanhando porque eu moro aqui e aqui as pessoas assaltam os ciclistas. Enquanto eu estiver no teu lado, tu não vai ser assaltado. Mais 300 metros, vocês podem seguir super tranquilo o caminho de vocês, que vai dar certo. Entendeu? Isso aconteceu todos os dias, Joel. Todos os dias, sabe? Dia após dia. Sempre tinha uma situação assim gratuita. Então, essa foi a primeira importância da viagem. A segunda importância é essa coisa de cordilheira, né? De montanha, assim, como é que é a cordilheira, para quem não conhece, sabe? A cordilheira é uma montanha desértica, não tem árvore, não tem nada, gigantesca, enorme, muito grande. Eventualmente tem neve lá em cima, frio, em alguns momentos é muito frio, mas com uma peculiaridade inacreditável. Ela é extremamente colorida. Ela é amarela, ela é cinza, ela é azulada, ela é preta, ela tem uma cor, Joel, é lindo demais, assim, sabe? E é aquela estrada, eu sou apaixonado por estrada. Que só acha isso lá. Só acha isso lá. Tem a terceira coisa? Tem. A terceira... Mas não fala agora. Tá. Vamos tomar uma água, vamos fazer uma pausa. A gente volta em seguida, conversando com Demétrio de Azeredo Soster, professor, jornalista, escritor e cicloturista. Não é a mesma coisa que ciclista, né? Ou seja, explica depois para nós. Depois eu explico. Depois explico. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Demétrio de Azeredo Soster, falando a respeito de suas viagens, das paixões e das diferenças que viu quando saiu do sofá, né? Se permanecesse em casa e tal, não viria tanta coisa, né? Com certeza, com certeza. Tem um filósofo chamado Henri Bergson, né? Que ele fala dessa ideia de movimento, né? A vida tem movimento. Então, toda vez que a gente está sentado, parado, a gente não está vivendo. O viver tem a ver com isso, com se deslocar, com se transformar, com fazer com que as coisas mudem, com certeza. Bem, falou que foram 3 motivos muito importantes, né? 2 mencionou aqui, de viajar e que aprendeu durante a As pessoas, a natureza e a terceira, o grupo que foi, né? Porque, diferentemente do que eu fiz da vez anterior e do que eu vou fazer em janeiro do ano que vem, eu viajei com 3 amigos, um deles desistiu no segundo dia. Então, nesse ponto, Joel, eu não destaco ele como mais importante, porque eu acho que as outras importâncias são mais relevantes, mas teve algo muito valioso aí no sentido mesmo de nós nos conhecermos. Porque a estrada, nessa situação, para tu teres uma ideia, de Uruguaiana até Mendoza, nós andamos em média até 170 km por dia. Parece muito mas a gente estava bastante condicionado e são retas intermináveis. Não tem cidade, não tem um bosque para parar. É uma cidade aqui e outra 100 km adiante. Então, nós andamos forte. E um dos companheiros de viagem desistiu no segundo dia e seguimos em 3. Então, é uma viagem, Joel, que não é só prazer. Não é só prazer. Final do dia, imagina, tu já está há 4 dias pedalando, tu pedalou 170 km, tu vai ainda armar uma barraca e tu vai fazer uma comida no fogareiro. Então, isso acaba exigindo um grau de tolerância, de alteridade, sabe? Pensar o outro, relevar, pensar. Então, foi uma experiência humana muito significativa. Assim, a gente brigou, sem dúvida nenhuma, discutiu, né? A gente se divertiu pra caramba também, mas, sobretudo, a gente aprendeu um pouquinho mais dessa coisa de convivência, porque a bicicleta não tem muita máscara.
regra, não é que nem um carro, sabe? Tu pula pro banco de trás, fecha a cara e daqui a pouco tu tá num posto. Não, tu tá pedalando, daqui a pouco fura um pneu, daqui a pouco tem uma lomba, daqui a pouco tu cai, esse tipo Tu não de pode coisa. sair na frente, né? Porque tem os teus parceiros, seus amigos. Pode, Como é que e a funciona? gente faz isso, a gente não anda sempre junto. Cada um anda no seu ritmo. Isso. É, claro, o propósito é comum, né? Nós sabemos que nós vamos dormir em tal posto, em Desaguadeiro, por exemplo, então nós temos que chegar até lá. Às vezes um sai na frente, dois ficam juntos, não tem muita lógica nesse aspecto, mas tem essa ideia de uma viagem em comum. Uma viagem que nós nos propusemos desde o ano anterior e que está em processo. Sair junto e chegar junto. E chegar junto, isso aí. Essa é a ideia. Agora, como cada um vai ditar o seu próprio ritmo... Não há uma regra. Cada grupo, cada conjunto de ciclistas define suas estratégias. Eu conheço gente, por exemplo, que é extremamente minuciosa. Planeja tudo, as paradas, as refeições, enfim, está sempre tudo planejado. Nós fizemos algum planejamento, mas principalmente em termos de rota. Aonde nós vamos e mais ou menos como é que nós vamos chegar. Vamos sair de Uruguaiana, vamos até tal lugar, depois até tal lugar, com base numa distância, mas não foi muito mais além disso. Outros são freestyle. Até para não engessar muito a viagem. Exato. Essa é a ideia de vocês, né? Perfeito. Outros são completamente anárquicos. Sobe na bicicleta e tem uma ideia básica, tipo assim, vamos naquela direção. Que Sim. Pode mudar, inclusive. Então, o cicloturismo é uma coisa mágica porque ela permite muita liberdade. Claro que tem cicloturistas que adoram dizer isso é cicloturismo, aquilo não é, que são mais dogmáticos, mas eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que a única regra que não se aplica ao cicloturismo é a ideia de competição. Sabe? Por exemplo, se inscrever para uma prova de cicloturismo. Não, então não é uma prova de cicloturismo. É uma prova de ciclismo de longa distância, uma prova de resistência, enfim, tudo mais que é muito legítimo. Eu não faço muito assim, essa ideia de chegar em primeiro, segundo, não me atrai muito. Tem gente que gosta, tá valendo. Mas o cicloturismo, ele tem a ver com simplesmente tu subir numa bicicleta, te deslocar, pode ser um trecho curto, pode ser daqui até Mato Leitão, daqui até, sei lá, onde for, ou viajar em uma cidade, alugar uma bicicleta e conhecer a... Cicloturismo pode ser asfalto, estrada de chão, pode ser trilha, qualquer coisa. Não tem regra. A única regra que nesta categoria chamada de cicloturismo é a bicicleta de uma forma autônoma, né? E, portanto, autossustentável e, se possível, interagindo e respeitando o meio ambiente e, digamos assim, fazendo uma certa diferença quando passa, né? Por exemplo, tem ciclistas, um amigo meu foi para Valparaíso, ele levou o cartão de crédito e não levou alforjes, então ele foi para dormir em hotéis, ok. Tem gente que diz, não, mas cicloturista tem que acampar. Não tem que acampar. Vocês acamparam? Sim, muitas vezes. Nem todas? Não, nem todas. Nós dormimos, foram três modalidades de dormidas. Barraca. Por que barraca? Porque nós fizemos um caminho, para quem conhece ou para quem não conhece, de Uruguaiana até Mendoza é uma reta interminável. Até tem aqui ali algum hotel, mas são hotéis muito pobres, assim, muito complicados. Barraca é quase similar. Melhor. Nós vamos com tecnologia, né? A minha barraca, eu peguei 2 aguaceiros de chuva horizontal, não entrou uma gota. Não molhou? Nada? Não, nada. mini pack, leve, possível. 1 quilo minha barraca, né? Enfim, tudo mais. Então, como é que nós fazíamos? O pai do Jonathan nos ajudou muito, ele é caminhoneiro e ele faz aquele trecho há 20 anos. Ele busca salmão e frutas do Chile. Então ele, pelo pelo WhatsApp, a gente perguntava para ele, olha, estamos chegando em Paraná, onde é que tem um posto legal? Como ele faz há muito tempo, ele dizia, não, fica nesse, não fica naquele. Então nós sempre ficávamos em posto de caminhoneiro, que tinha banho e eles nos deixavam poner la carpa, como se diz em espanhol. E esse foi, a maior parte foi isso. Em algum momento, como em Federal, eu acho que foi, se eu não me engano, uma cidadezinha, nós chegamos de noite com chuva, não deu para acampar, a gente ficou no hotel, categoria muquifo, né? Custou $40, mas não valia 10.
Mas enfim, tinha... Com o café da manhã. Não tinha. Não tinha. $40 sem café da manhã. Como ele disse, a mulher disse, não há desayuno domingo, uma coisa assim, ela nos falou assim, eu pensei que como os botões, não há e nunca, né? Porque o negócio caidaço, assim. Mas enfim, era seco e tudo mais, deu para tomar banho, se organizar. Em Valparaíso e Santiago nós ficamos em hostel, né? Que o hostel é um lugar bacana e eu gosto muito de hostel por um motivo muito simples. Sempre tem gente do mundo inteiro, tem França, tem Estados Unidos, tem Europa e ali é uma oportunidade muito bacana de conviver com outras culturas. Então, nessa viagem nós ficamos em hostel, hotel e barraca. A barraca foi a maior parte, mas eventualmente a gente fica em warm showers, né? Que é chuveiro quente em inglês, que são pessoas que estão cadastradas no site. O Joel é ciclista e escreve, olha, eu vou passar por Estrela na quarta-feira, alguém pode me abrigar? Tu vai escrever para os warm showers. E ali está dito no site, eu recebo pessoas por 2 dias, ofereço banho, pode usar a cozinha e lavar a roupa. Portanto... Não, Não. de graça, Gratuito. de graça. É um gesto de camaradagem. Fizeram isso também, não, durante a viagem? Não, nesta viagem não, mas eu já recebi na minha casa, uma tia, o pessoal que estava viajando e tudo mais. Mas nós poderíamos ter feito que a gente não fez, mas por uma casualidade, assim, sabe? Então... Bom, teve problemas durante a viagem, não? Assalto, pneu furado, queda? Assalto não, pneu furado, 35. Não foi tanto, mas o Jonathan, um amigo meu, ele deu azar, cara. Ele deu azar num dia, ele furou, sem exagero, ele furou 4 vezes o pneu. 4 vezes o pneu. E numa delas, ele perto de Mendoza, nós estávamos a 200 km de Mendoza, e rasgou o pneu. Dele. E ali a situação ficou um pouco complicada. Por que ficou complicada? Porque assim, não tinha mais câmara de reposição, né? Porque são bitolas diferentes. O dele era 26, o meu é 29, não dava para dar minha câmara, esse tipo de coisa. A câmara já não suportava remendo e o pneu abriu um buraco, literalmente. E ele remendou do jeito que deu para tocar. Daqui a pouco a gente disse, como é que nós vamos fazer esse negócio? A próxima cidade era Mendoza, se eu não estou equivocado. Não, era antes de Mendoza. Tinha uma cidade antes de Mendoza, que não me lembro o nome. Aí a gente decidiu, assim, ele já tinha experiência, mais que nós, de ciclismo, e disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma carona e vou até a próxima cidade, e lá eu providencio o concerto e vocês seguem e a gente se encontra, né? É ruim, é chato, mas foi feito, né? E aí deu azar que ele não conseguiu o pneu, coisa e tal, nós fomos comprar em Mendoza, né? Um outro parceiro, ele quebrou a bomba, eu soube depois, né? Quebrou a bomba dele, a bomba de encher o pneu, e do João não estava quebrado, só tinha a minha bomba. E esse parceiro, ele ficou para trás, e eu fui na frente e ele estava com a bomba quebrada. E o pneu dele estava furado, furou o pneu. Então ele se quebrou pra caramba. Mas daí sempre se dá um jeito, sabe? Sempre se dá um jeito. Então os principais problemas foram esses. Depois teve alguns menores, assim. Quando eu subi o Passo de Lo Cristo, que é a divisa entre Argentina e Chile, tu sai da estrada principal, do asfalto, que é onde os motoqueiros passam, que tem um túnel, né? E tu sobe por estrada de chão, uma estrada sinuosa em S de 8 quilômetros, alguma coisa assim, e sobe literalmente de 2 para 3.450, quase 4.000. Não, 3.850 metros, quase 4.000 metros. Tu literalmente sobe numa parede. E ali o que eu fiz? Estava frio, aquele trecho da subida estava muito difícil. Se no começo, Joel, a gente fazia 170 quilômetros, aquele trecho a gente está fazendo 40 por dia, 50 no máximo, não dava. E nunca desce a bicicleta, não? Às vezes desce. Às vezes desce. Não, eu não tenho pudores. Às vezes não tem como. Não tem força. Bom, a gente vai dar uma pausa de novo, até porque assim, nós queremos saber o que se leva numa viagem dessa. Falou de alforje. Isso é importante. Para aqueles que estão pensando em fazer uma viagem, o que se deve levar para passar um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas pedalando. Isso a gente continua brevemente, depois de uma paradinha. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Demétrio de Azeredo Soster, falando sobre várias viagens. Tem um recado que veio através do Facebook, da Dirce Becker-Delve, minha colega na Rádio Independente,
E ela diz que quem é esse rapaz, Joel, de fala muito sensível, muito bom de ouvir. Obrigado, Dirce. Dirce Obrigado. Obrigado. Também muito sensível, também já escritora, jornalista. Legal. Psicóloga, também tem uma série de formação. Obrigado, Dirce, por estar nos ouvindo nesse momento. Muito bom. Bom, falava da subida na cordilheira, em que era nós saímos do asfalto e resolvemos cruzar a fronteira por um caminho não convencional, que se chama Passo de Lo Cristo e que sobe 8 quilômetros de chão batido, né? E aí lá tem um Cristo Redentor, que é um tratado de paz entre Chile e Argentina, e depois a gente desce. Só que assim, Joel, eu tenho 50 anos, eu tinha 50 anos, e 50 anos não são 20. E eu estava com 35 de peso, mais 14 da bicicleta, mais uns 90 eu, enfim. Então foi uma subida muito pesada. E quando eu cheguei lá em cima, e como estava frio e eu estava com as jaqueta corta-vento, enfim, que protege todo o vento externo, mas também não deixa sair nada. Então eu cheguei lá em cima... Fica suado. Claro, eu cheguei lá em cima empapado. E assim, sem oxigênio, né? Meio confuso, meio zonzo. E quando eu cheguei, o Jonathan, esse amigo meu, já estava lá em cima, um piá de 20 anos, subiu brincando, assim, um cara forte pra caramba. Ele chegou lá e ele me disse, olha só, eu cruzei com os alpinistas que estavam descendo de uma montanha agora e eles disseram que está vindo uma tempestade de neve. Então, assim, ó, temos que descer agora. E aí, eu disse, vamos embora, então, tomamos um chocolate quente que tem lá em cima, eu comi um alfajor e descemos pelo lado chileno. E foi uma festa, por dois motivos. Primeiro que o lado chileno, diferentemente do lado argentino, tem pedras desse tamanho. Não demorou, assim, ó, 15 minutos para eu despencar, né? Aí eu caí, só que aí tu cai devagar, tu não te machuca. O Jonathan resolveu fazer downhill, que é uma modalidade de descida de montanha, só que com uma bicicleta carregada com alforje. Também não deu duas voltas e descambou. E aí, à medida que nós descíamos, o sol, mesmo tímido, começou a aparecer. Nevou num trecho, começou a nevar também. Porque a cordilheira é assim, as coisas acontecem. Quanto menos espera, tem neve, tem chuva, esse tipo de coisa. E aí, à medida que o sol ia saindo, eu ia me aquecendo. Então eu comecei a espirrar, eu tive hipotermia, comecei a espirrar muito forte, mas à medida que descia, e aí para baixo todo santo ajuda, eu comecei a melhorar, até que a gente cruzou a fronteira e desceu Los Caracoles. E aí foi uma festa, né? Porque é uma descida vertiginosa em S, assim. Aí então eu gastei todas as pastilhas de freio da minha bicicleta, mas chegou lá embaixo, estava quente, né? Uns 12 graus, assim. Eu estava me sentindo na praia. Estava sentindo na praia, né? Saudade do calor? Não, mas comparando com lá em cima, eu estava na praia. Aí tirei aquela roupa molhada, encharcada, troquei e ficou tudo bem de novo. Bem, uma das perguntas, o que a gente leva para uma viagem dessa? Mas daqui a pouco, vamos ver algumas fotos? Porque são várias fotos, estão tão bonitas que daqui a pouco a gente termina o programa e mostra. Vamos lá. Essa aqui, por exemplo. Eu peguei essa chuva aí, ó. Isso aí é perto de Potrerillo, é no começo da cordilheira. Olha as cores, observa. Observa, tem vermelho, tem verde, tem amarelo, ela é árida e é colorida ao mesmo tempo. Linda a foto. Essa chuva nós pegamos logo depois aí, a tempestade. Aqui são Los Caracoles. Essa foto também é muito legal. Esse é o trecho que eu falei, né? Nós aqui já estamos no Chile. Então ele desce, faz a curva, desce, faz a curva, desce, faz a curva. E lá embaixo é um local chamado, me fugiu o nome da cabeça, Reserva Rio Blanco, onde aconteceu um episódio muito legal, assim, de acolhimento, enfim. Aqui foi, eu acho que é perto da fronteira com Uruguaiana. Ali está o alforje, pode ver, a minha barraca, o Mastec. A gente estava bem equipado, Joel, muito bem equipado. Eu tenho uma Cannondale, vocês podem ver, é uma bicicleta bem boa, o banco é Brooks, é um banco bem de excelência, assim, para esse tipo de situação. O alforje MSX, é alemão, não entra nem mau pensamento, literalmente, é muito bom, muito bom. E a barraca, o único problema é que a próxima viagem eu vou pegar uma barraca um pouco maior porque eu sou muito alto. E geralmente a gente guarda os alforjes junto, porque tu fica a noite inteira e pode passar alguém, enfim. Mas aqui é uma situação de acampamento, né? Eu acho que na primeira noite. Aqui nós já estamos depois de Uspallata. Aqui estamos começando a querer subir a parte braba da cordilheira, assim. É um momento tipo assim, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Porque a gente se pergunta. Olha o tamanho dessas montanhas. E corre água. Essa é a capa do livro. Capa do livro, que nós falamos agora há pouco. Do Gabriel Renner. Aqui esse já é o Carlos Killing.
Essa foto faz parte da exposição que a gente está fazendo em Santa Cruz do Sul, sobre cicloturismo também. Vamos falar em seguida a respeito disso Fernando também. Antônio, também, esse aqui é no Uruguai, que ela viajou do verão passado. Que vai estar na exposição. Já está. Na Casa de Artes Regina Simoniz. Essa exposição vem para Lajeado, agora em setembro. Em setembro. Em setembro, isso. Aqui é Uruguai também, da Fernanda, que trabalha aqui na Univates, ela é professora de arquitetura, amigona. E também gosta muito de cicloturismo. Sim, ela divide a curadoria da exposição e a gente está junto na coordenação da Associação Gaúcha, enfim, e tudo mais. Aqui é o Leonardo, que é um colega nosso, aqui é Portugal, é Porto, é a cidade do Porto, lá é do outro lado, é o Porto, cidade do Porto aqui embaixo. Mas ele não viajou de bicicleta viajou lá? De bicicleta. Com essa bicicleta ali? Com essa bicicleta, ele fez... O Leonardo é professor de educação física, o Léo, e ele fez... Porque na exposição, cada um retratou uma viagem. E aqui ele escolheu foi de Portugal, com essa Aro 20, né, e dobrável, e ele fez todo o Portugal. Aí ele está na região do Porto, a cidade do Porto. Linda, por sinal. Aí é o Rio Douro, onde tem as cavas do vinho do Porto e tudo mais. Esse está na exposição também. Aqui é o Carlos Rim de novo, aqui são os campos de cima da serra. Parceirão, pedala pra caramba. A gente passa por lá, sempre vê ciclista, né? Sempre vê. O pessoal gosta muito, né? Também é uma região muito bonita, né? Carlos também é amigaço. A gente vê ele em seguida, ele foi um dos primeiros a pedalar em Lajeado. É pioneiro. Eu lembro Pioneiro. de capacete, eu lembro que a gente fazia matéria, só ia para a rua e via um ciclista de capacete, era o Carlos Killing. Ele é pioneiro. E o cara pedala, ele já fez mais de 100 mil quilômetros de bicicleta. 100 mil quilômetros. Mais de 100 mil quilômetros. Ele vai participar aqui no programa, inclusive. É um parceiraço, um grande abraço para ele. Essa exposição são 7 ciclistas, o Carlos, eu, a Fernanda, o Léo, o Chechel, o Luiz Facinho e o Miguel Laviche, que na década de 80 foi de bicicleta para os Estados Unidos. São mais ou menos 150 fotos. Cada grupo de fotos é de uma viagem específica e logo a gente traz ela aqui para o Univates também. Provavelmente agora em setembro. Em setembro vai estar aqui? Provavelmente. É muito bom, né? Para que a gente possa conhecer um pouco mais essa área, né? O que é cicloturismo, né? O que é pedal? Essa é a ideia. Nós estamos, na verdade, em processo de criação da Associação Gaúcha de Cicloturismo. Por que isso? Porque cicloturismo é uma coisa antiga, tem aí o Carlos, tem o Miguel Laviche, o pessoal pedala há muito tempo, não é novidade aí que eu quero chegar, mas a nossa região, Lajeado, Santa Cruz, Estrela, o Rio Grande do Sul, em particular essa região, Centro-Serra, Centro, enfim, é uma região muito forte, o Vale do Taquari, muito forte de ciclismo, mas geralmente é speed, que é velocidade, ou é mountain bike, e geralmente é parte de competição, coisa e tal. O cicloturismo é uma modalidade mais específica, que, como eu disse, já existe aqui, mas agora que começa a ganhar outras latitudes. E a Associação Gaúcha, ela vem com esse propósito. O que a gente quer? A gente quer que seja conhecido o cicloturismo, a gente quer que o sistema, ou seja, o hotel, a lancheria, a TV, sabe, a loja de roupas consiga viver desse povo, e a gente quer que as pessoas venham de Porto Alegre passear aqui na região de bicicleta e venham se hospedar. Não precisa ser de barraca, pode ser no hotel e faz a economia girar. E nas casas, pode ser. Nas casas. E a gente quer também, que é um eixo da associação, políticas públicas para a bicicleta. Porque aqui nós temos sorte. Se eu venho de Santa Cruz, desde Venâncio até aqui, é uma maravilha, o acostamento é excelente. Agora, de Santa Cruz até Venâncio é uma porcaria. E tem concessionária, né? Se eu vou daqui até Arroio do Tigre, é isso? É isso, né? Arroio do Meio? Do Meio, perdão. Eu vou daqui até Encantado, Arroio do Meio, é uma maravilha. E eu faço isso com frequência. Saio de Santa Cruz porque tem um acostamento maravilhoso e tudo mais. Agora, se eu vou, por exemplo, para Porto Alegre pela 287, é arriscar minha vida o tempo inteiro. Então a gente quer cobrar do Estado, do município e do país o porquê que as concessionárias só aplicam no asfalto e não no acostamento. E aos próximos prefeitos, né? Porque daí eles podem cobrar, ó, claro. Passo pelo meu município, prefeito, governador, enfim. A gente, as forças vivas da comunidade, na verdade. Assim, não é coisa pouca não, Joel, não é coisa pouca. Na Europa são de 40 a 50 milhões de euros por ano. Milhões. Toda a cadeia, né? Desde o Joel que comprou sua bicicleta, passando pela meia, passando pela roupa, toda a cadeia, toda a cadeia. E nos Estados Unidos são 40 milhões de dólares ano.
Ou seja, é séria a coisa. Na Europa, as famílias viajam de bicicleta. Por quê? Porque sabem que vão encontrar área de camping, área de lazer, uma mesinha para, sabe, banheiros. Né? E aqui, se nós tivermos um acostamento com uma área de lazer, terá sido Não consegue nem sair de casa. Nossa, se tiver acostamento ruim. Então são coisas que a gente está trabalhando. E essa exposição, a ideia é mostrar, olha, também tem viagem de bicicleta. Né? É claro que a gente está transmitindo agora para o mundo todo, né? Claro. Qualquer parte do mundo nos assiste. Mas eu vou dizer, não tirar as esperanças, mas vai ser uma briga muito grande de vocês. Eu sei. Eu fiz matérias agora há 2 semanas de rodovia pedagiada, né, entre Cruzeiro e Venâncio Aires, em que tem buracos na pista de rodagem, não consegue consertar. Se não consegue, é onde passam milhares de carros e que pagam para isso, imagina o acostamento. Aqui na frente do shopping, eu vim pela, como chama, 386? Não, a 153, eu vim pela 153, saí na rodoviária e peguei a 386. A 386, né, um pouco antes de cair para pegar aqui para o centro e vir aqui para a Univade, uma panela no meio da Federal. E quantos milhares de carros passam por dia? Todos os dias. Todos os dias. É uma rota de escoamento de produção. Então, para arrumar a pista não é fácil, buraco, no acostamento vai ser uma briga. Mas precisa começar, né? Precisa começar. Esses tempos sabe que aconteceu uma coisa divertidíssima. Alguém me filmou, gravou eu pedalando lá perto de Santa Cruz do Sul, agora terminou a obra, mas tinha uma obra próxima à Polícia Rodoviária e fazendo sérias críticas. Por quê? Porque eu estava em cima da faixa de segurança, não tinha acostamento, estava fechado o acostamento por causa da... E o cara dizia, ó, que absurdo, esses caras vivem dando moral, não sei o quê, olha, e o cara pedalando em cima do asfalto, coisa e tal, tadinho, levou um pau dos próprios amigos, assim, tem uma legislação que diz basicamente o seguinte, 1,5 metro da faixa para dentro é do ciclista. É a distância que o carro tem que ter. O maior, isso quando não tem acostamento, né? Se tem acostamento eu tenho que rodar por lá, mas não tem. Então eu ando em cima da faixa branca e o carro tem que ficar 1,5 metro. E o grande protege o pequeno. Então é a bicicleta, é a moto, é o carro, é o ônibus, é o caminhão. Então onde é que eu quero chegar com isso? Os motoristas não sabem. Os motoristas buzinam, é um crime, buzinam. Joel, se tu estiver passando pelo ciclista, tu vê que tem um ciclista, dá um toque na buzina, ele vai te ouvir e ele vai ficar atento. Agora, não chega em cima dele, do ciclista e crava a mão na buzina como se ele tivesse errado. Primeiro que não está errado, está no direito dele, e segundo porque isso pode causar um acidente. Então, entende? Passa pela postura. Ah, por que não vai pedalar numa ciclovia, gente? Mas já se mudou muito, né? Eu Perto do que era, já melhorou bastante. Acho que sim. Ainda tem campo para melhorar. Mas vamos mais uma pausa, tomar uma água e ainda nós não falamos que tem que levar na viagem. É verdade. Isso aqui tá que nem novela, né? A gente não, e tem coisa. É a noite toda o programa, né? Felizmente não, mas seria muito bom. Voltamos daqui a pouco. Cara. Voltamos com o programa Check-in de hoje para o canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede, entrevistando, figura fantástica, o Demétrio Azeredo Soster, escritor de 20 livros, 2 falando sobre cicloturismo, que é o que a gente está focando no programa de hoje. Mas dizer também que segue inscrições abertas para o Festival Barulhinho Bom, que acontece aqui no Univates. Se aqueles tiverem interesse nesse festival, que podem se apresentar, são 3 categorias distintas. É o individual, professores ou diplomados aqui pela casa. As inscrições vão até o dia 19 desse mês. Então, aquele que gosta de tocar, gosta de se apresentar, é um bom momento. Na verdade, essas oportunidades, muitas vezes que falta para a pessoa sair, né? Eu gostaria, mas eu toco, canto. É o espaço. Né? É o espaço que a universidade abre para aqueles que gostam da música, né? Não gosta de música, não? Faz tanta coisa, não? Canta, toca alguma coisa? Eu sou estudante de um instrumento chamado shakuhachi. Pode rir. Essa é normal. Shakuhachi é uma flauta japonesa. É sério, que ela tem mais ou menos 1.500 anos. O Henrique Sulzbacher é meu sensei lá de Santa Cruz do Sul. Ele é um dos 4 ou 5 da América que dominam muito bem esse instrumento.
E ele é uma Não deve ter muito mais do que isso, né? Não, Porque com esse nome e tal, o que tu toca? Fica meio com... Não, dá dói? Pro filho. Dá um instrumento, ó, meu filho, eu quero que tu vá aprender um instrumento novo, o pai trouxe pra ti, o filho vai, pai, eu vou tocar onde? Como eu vou dizer isso pros meus colegas que eu toco e tal? Como é que eu vou explicar um negócio desse? Me dá o violão, pai. Isso, uma gaitinha de boca. Uma gaitinha de boca. Mas é um instrumento maravilhoso, porque ele tem a coisa da música, evidentemente, mas ele não é um instrumento para apresentação, é um instrumento para meditação. E como eu sou meio bicho do mato e não toco nada, né, então eu estou bem adaptado a shakuhachi, porque daí eu vou para casa, toco minha flauta, toco minhas músicas assim, e ao tocar eu medito, respiro, enfim, é muito bacana, muito bacana. Olha, quem sabe se apresenta aqui no Univates, né? Não seria uma experiência. Não seria uma experiência. Iria chamar a atenção, com certeza. Com certeza. Demetrio, o que nós levamos, eu penso em viajar de bicicleta, o que eu preciso levar para uma viagem de bicicleta? Primeira pergunta, para onde? E que tipo de viagem tu queres fazer? Né? São duas questões bem determinantes. Por exemplo, a primeira viagem que eu fui para o Uruguai, eu fui disposto a ficar em hotel, hostel e eventualmente barraca. Então eu tenho que levar uma barraca, eu tenho que levar roupa, né? E eu tenho que levar equipamento para consertar a bicicleta, caso quebre, e eventualmente alguma comida. Uma comida normalmente a gente compra na estrada. Mas se for... Não é preocupante a comida, a alimentação... Depende da onde se vai. Por exemplo, quando a gente foi para o Chile, a gente sabia que ia ter um longo trecho de deserto e sem muitas condições. Então o que a gente fez? Eu levei 4 alforjes. E que seria frio e calor. Um deles eu levei ferramentas e tecnologia, né? Então celular, GoPro, essas coisas todas. No outro eu levei comida e cozinha, que a gente tem um fogareirinho, o acendedor cabe na palma da mão, panelinha, tudo micro assim. No alforje de trás eu levei roupa de frio e de verão. Eu ainda não me sinto maduro. E depois barraca, depois o malabike, que é uma lona para botar a bicicleta dentro, para transportar de avião, ou que tem que ter, ou enrolar, enfim, essas coisas todas. Ou seja, uma carga razoável. Eu ainda não estou maduro nessa parte. Eu ainda preciso aprender bastante. Por quê? Porque na viagem não tem lavanderia, né? Nem mãe. Ou quem lave pra gente. Então, como é que se faz? Põe fora. Tem alguns que fazem. Alguns levam... o Clayton, um amigo nosso, ele relatou outro dia que ele usa meias velhas e usa a exaustão e quando termina... compra uma nova e... Eu aprendi nesta segunda viagem, porque como eu te disse, eu estou em processo de aprendizado, ainda tem muita coisa para aprender, a ideia é desapegar. Então o que eu aprendi? Por exemplo, eu levei 4 bermudas de carbono, todo sofisticado, coisa e tal. Eu poderia ter levado 2 bermudas. Que era o suficiente. Seriam 200 gramas a menos na bicicleta, isso é peso. E o volume também, né? Claro. Então, o colega, o parceiro que foi, levou 2, se não me engano. Como é que ele fazia? No final do dia, a gente sempre dá um jeito de tomar banho, às vezes não dá, às vezes não tem como. Mas sempre deu, posto e tudo mais. Vai tomar banho e já lava a bermuda. Onde é que seca, Joel? Na bicicleta? Tu tem um varal ambulante com vento? Então, pendura esteticamente não é uma coisa, digamos assim, muito sofisticada nem muito bonita. Mas não é para isso. Não é para isso. Então, tu pendura na bicicleta tua bermuda, tuas meias, tua camisa e usa a que está limpa, entende? A parte da comida eu levei panela, levei fogareira, que é tudo micro de montanha, a barraca de 1 quilo e roupa de frio e de verão. Então, depende muito da bicicleta, muita água, né? Tem que levar, depende da viagem. Então, um colega nosso, o Jean, ele viajou essa mesma viagem, ele foi disposto a ficar em hospedagem. Então, ele levou dinheiro e cartão, né? E ele não acampou. Quando eu fui para o Uruguai, eu fui com uma barraca que eu não vou citar a marca para que ninguém compre, de tão ruim que é, eu posso dar uma pista, custa R$100. Então, tu não compra, tá, Joel? Tá, se for R$100, não compra. Não compra. Ah, mas R$100 é o preço justo. Não é. Porque tecnologia tem preço. Uma boa barraca... Mas o que aconteceu com a barraca? Eu tive sorte de não ter pegado chuva. Porque se tivesse pego chuva, eu teria... Molhado igual dentro do... Ou morrido afogado.
É uma porcaria feita aqui na região, não vou falar mais do que isso. Eu sei que meus amigos, quando viram eu armar aquela barraca, a barraca do Gugu. Eu disse, pô, sacanagem. Sacanagem. Mas aí, para o Chile, eu comprei uma barraca legal, uma Aztec, Mini Pack. É uma barraca mais cara. O bom, na verdade, é se informar onde vendem, né? Claro. Bicicletas ou com quem já pedalou. Assim, ó, tem ciclistas, tem cicloturistas que são muito aventureiros, muito autônomos, engembram tudo, fazem tudo, levam lona, coisa e tal. Eu gosto de tecnologia. Então, o meu Alforge é isso, MSX alemão, caro pra caramba, mas não entra nem mau pensamento. Não molha nada. Não molha. Não molha. A minha barraca segura 6.000 mililitros de água. Não entra nada, nada. Depois de um dia cansativo, Imagina. dorme bem. Então tu E colchão, tu inflável? leva, tem um colchãozinho que é pequenininho e é inflável, tu só abre a válvula, Sozinho. Ele já cumpre a função de isolante térmico, enfim, né? Tem saco de dormir, tem que levar saco de dormir também. E é assim, ó, é legal gastar um pouco de dinheiro em tecnologia, porque daí tu não fica tão à mercê das intempéries, né? Não sofre não tanto. sofre tanto, né? Tem gente que é mais descolada, mas enfim. Demetrio, duas coisas antes de terminar o programa, precisamos falar. Primeiro, quem quiser comprar este livro, aonde acha? Esse livro começa a ser distribuído em Santa Cruz em todas as livrarias. Eu vou deixar essa semana aqui, né, fazer o merchan, né, no shopping ali, a Nobel, né? Tem uma livraria no shopping, vai estar ali. Eu vou deixar essa semana. Na Amazon, tanto em e-book quanto em papel, ou diretamente comigo, né, pelo meu e-mail, deazeredososter@gmail.com. deazeredososter@gmail.com, que eu mando via mala direta. E tem também o documentário Operação Valparaíso, né, que ficou muito bonito, está muito lindo o documentário, que o livro traz todos esses detalhes de estrada e tudo mais. O documentário... De anotação, coisas de jornalista, de escritor, né? Tipo assim, as coisas que eu vivi. Por exemplo, tem três modalidades de santos na estrada, é um troço maluco. Tem a defunta Correia, que é isso na Argentina. Quem é a defunta Correia? Foi uma mulher que no período das revoluções, que eles tiveram também na Argentina, ela teria morrido de sede acompanhando o marido na guerra e foi encontrada dando de mamar para o bebê dela. E ela é venerada como uma santa, literalmente. E é curioso, Joel. Ela morreu. Ela morreu e foi encontrada morta com o bebê vivo mamando no seio dela. Então hoje ela não é reconhecida pela Igreja Católica, mas ela é uma espécie de santa no norte da Argentina. Então nos altares dela tem assim um altar com milhares, sem exagero, milhares de garrafas de água. O que acontece? As pessoas passam e deixam uma garrafa de água em sinal de veneração. E tem locais assim que, sem exagero, é mais de 10, 15 mil garrafas, é uma montanha de garrafas. Um outro santo que a gente encontrou na viagem, que é muito argentino, que é o Gauchito Gil, que também é um personagem de revolução e que teria sido morto por um engano qualquer e que teria lá sua capacidade de fazer milagres também na crendice popular e que também não é reconhecido pela Igreja Católica, apesar de ter esse vínculo, e que as pessoas veneram. E o terceiro é o católico Santo Expedito, das causas perdidas e tudo mais. Então, esses três santos a gente encontrou o caminho inteiro e é um barato. Isso, tem os detalhes. Está tudo aí dentro. E no filme aparece coisas, como a gente dizia no início, eu sou o tipo de homem que chora, né? Então no filme tem muito a emoção, é um pouquinho longo. É um documentário. É um documentário, ele ficou com 1h10. Produziste sozinho o documentário? Não, quem produziu, eu só captei as imagens e tudo mais, e o Gelson, esse colega lá de Rio Pardo, fez uma edição maravilhosa e usou a trilha sonora do Vento Madeira, que é o Henrique Sulzbacher, que é o meu sensei de shakuhachi, né? Então tem som de shakuhachi, tem som de violão, cara, tá lindo pra caramba. Maneto tocando. Não seria quase crime. Não ia dar certo. Agora, Demetrio, o Demetrio que foi para essas viagens, né, de bicicleta, já viajou de muitas maneiras, mas de bicicleta, Sim. é o mesmo que volta? Não. O que muda? Não.
O que muda é, digamos assim, é alguém que efetivamente se transformou. Eu acho que é uma transformação para melhor e eu venho com uma percepção de mundo, digamos assim, que está me fazendo perguntar basicamente quem eu sou. Eu até os 17 anos, eu disse hoje de manhã numa escola lá, os professores ficaram horrorizados. Acho que não, mas enfim. Eu disse que eu fui punk até os 17, eu fui punk, eu gostava de Camisa de Vênus, as bandas todas aí, coisa e tal. E como todo punk, eu era um sujeito muito desleixado, assim, no sentido das coisas da vida. Muitas vezes eu dormi em portas de igreja, enfim, coisas que os adolescentes fazem. Mas depois a vida vai formatando a gente, né? A gente vai entrando no mainstream, vai trabalhando, vai, enfim, e se torna professor, apresentador, jornalista, essas coisas todas. E aí, quando eu viajei de bicicleta, por exemplo, subitamente eu me vi numa praça de uma cidade pequena, chamada El Pingo, fazendo comida na praça. Não tinha nada de legítimo, não tinha nada de menor, mas o professor universitário, sabe? O sujeito que isso, aquilo, que sempre comia em restaurante ou em casa, fazendo comida numa praça. Numa panelinha. Numa panelinha. Aí eu pensei, cara, por que tu está estranhando isso? Até porque é um equipamento sofisticado, não tem nada. Mas eu estava estranhando pelo mesmo estranhamento que eu tive quando eu dormi na barraca pela primeira vez. Porque eu esqueci que a vida é isso. E isso é a parte boa e legal da vida. Simplicidade. Claro, sentir o ar, sentir o frio, o cheiro da lenha queimando na beira da estrada porque alguém acendeu fogo, uma voz, um animal que passa, sabe? É religar. É uma espécie de religiosidade. Então, respondendo à tua questão de uma maneira mais ou menos clara, se é que isso é possível, a pessoa que volta é uma pessoa mais religiosa, no sentido de religar mesmo, sabe? No sentido de transcender. Ninguém olha a cordilheira pela primeira vez, Joel, sem chorar. Eu não me aguentei. Eu olhei aquilo e pensei, com todo respeito, que merda, cara. Olha o tamanho disso. Por que não fez isso antes? Eu sou de boa com isso, sabe? Eu entendia que aquele era o momento. O momento certo. Mas teve uma pergunta nessa direção, tipo assim, cara, o que eu não estou olhando, sabe? Foi a pergunta que eu me fiz. Reavaliar. Claro. Demétrio, muito obrigado. Excelente programa hoje. Obrigado por ter vindo. Prazer, muito Volta grande. outras vezes, por favor. Voltarei. Vai ter mais presença, na verdade, no Ajado, né? Vai vir à disposição para cá. Então a gente vai falar disso no futuro. Muito à disposição. Tem viagem ano que vem, tem exposição aí na sequência, tem lançamento de livro, tem muita coisa. Muito obrigado. Este Demétrio de Azeredo Soster, ele que foi nosso entrevistado de hoje. Este programa, o bom que fica eternizado agora, viu? A modernidade fica eternizada através das páginas do Facebook, aqui da TV Univac e também no YouTube. A partir de amanhã você pode assistir esse programa. Hoje ficamos por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um entrevistado. Para onde que foi, para onde viajou e de que maneira? Acompanhe na semana que vem.